queridos, mais uma vez eu desejo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais esse vídeo, concluindo essa parte do nosso estudo de escatologia bíblica. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí em nosso canal. Aqui é seu amigo em Cristo, Vanderlei Fernandes Pessoa. Peço que vocês continuem compartilhando esse vídeo para que vidas venham a ser alcançadas e edificadas, mas estaremos encerrando aqui por um período. Hoje trataremos sobre o milênio. O que é o milênio? O propósito do milênio, tá? E também nós vamos entender alguns fatos que ocorrerão durante o milênio. Para a nossa leitura, nós vamos exatamente pegar onde está baseado uma estrutura que nós vamos falar sobre o milênio, tá? E nós vamos ver também momentos antes que acontecerão sobre o milênio. O que acontecerá antes? Acontecerá o aprisionamento de Satanás. Pós o milênio, terá a soltura de Satanás. Então o milênio será entre o período da prisão e a soltura de Satanás. Se você puder nos acompanhar em nossa live, nós vamos falar sobre o amilenalismo, pré-milenista, pós-milenista, essas três teorias. Mas aqui nós vamos ratificar baseado em Apocalipse, capítulo 20. Eu peço que vocês leiam comigo, já acompanhem nessa leitura, porque você vai ver a expressão 6 vezes, a expressão 1000 anos. Acompanhem comigo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Versículo 3. E lançou-o no abismo, e o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que 1000 anos se acabem. E depois assim importa que seja solto por um pouco de tempo. Até aqui já vimos a expressão 2 vezes acerca do milênio. Verso 4. E vi tronos e assentados sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa e nem na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mais uma vez, a terceira vez a expressão 1000 anos. Olha agora o verso 5. Mas os outros mortos não reviverão até que 1000 anos se acabarem. Esta é a primeira ressurreição. Quarta vez a expressão 1000 anos. 6, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder na segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. 5 vezes a expressão 1000 anos. Vamos para a sexta vez agora no verso 7. E acabados seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. 6 vezes você vai ver em Apocalipse 20 a expressão 1000 anos. 1000 anos é um termo latim que é 1000 literalmente. Então esses 1000 anos será um período literalmente. Vejamos. A palavra de Deus, tanto no Antigo, tanto no Novo Testamento, tá? Os profetas maiores e menores profetizaram acerca do milênio. Nós vamos ir lá em Êxodo 15, 18. Olha o que diz. Foi profetizado. Diz assim:
o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Foi profetizado aqui. Marcos 14, verso 25, no Novo Testamento. Olha só. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até o dia em que beber de novo no reino de Deus. João, são tudo profecias acerca de Cristo. Mateus também 6, verso 10, venha o teu reino. Vai ser a resposta da oração e também vai ser a resposta de Pilatos, que você vai ver comigo aqui. João João 18, 36. Olha só o que Jesus disse. O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Veja, Jesus não disse que não tinha um reino. Mas ele disse assim, agora o meu reino não é daqui. Tá? Veja só, olha o que Pilatos disse. Disse-lhe Pilatos, logo tu és rei? Ele fez uma pergunta. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei, e eu nasci para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então veja, o próprio Jesus ratificou acerca do reino de Deus. Agora vamos ver aqui, querido, porque o nosso propósito aqui é não estar lendo, mas passar o conteúdo, a matéria, para que vocês busquem essas informações na leitura bíblica da palavra. Vamos ver então aqui. Quem estará no milênio? 3 grupos de pessoas. Primeiro, salvos do Antigo Testamento. Segundo, salvos do Novo Testamento, da era da igreja. Terceiro, salvos durante o milênio, povos naturais que nascerão ali no milênio, que serão salvos. Então estará 3 grupos de pessoas: a igreja glorificada do Novo Testamento, do Antigo, e aqueles que nascerem, porque nascerão pessoas durante o milênio. Então você já entendeu aqui. Muito bem. Nós vamos ver, queridos, que fatos que ocorrerão no milênio. Vejamos aqui. Satanás estará preso no abismo e com influências restritas. Deus provará a humanidade, tá? De que o diabo não é o culpado de todos os males. Veja só. Às vezes as pessoas querem jogar culpa tudo em Satanás. O carro acaba a gasolina, o som não pega, acontece uma tribulação terrível, ele joga a culpa em Satanás. Mas Deus provará através do milênio que nem toda culpa é de Satanás. Ele não é culpado de todos os males. Porque às vezes o carro acaba a gasolina. Por quê? Porque eu não coloquei gasolina. Aí acabou. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Tá? Então Deus provará. Por quê? Aqueles que chegar no final do milênio não vai ter como dizer que não foi provado, não foi testado, porque no final do milênio Satanás vai ser solto e vai tentar a muitos ainda. Então veja, durante o milênio Satanás estará preso, mas a natureza pecaminosa daqueles que nasceram de Adão ainda não foi regenerada. Então existirá pessoas naturais. Vejamos então, Jesus reinará visivelmente na terra. Apocalipse 1, 7 e 8, tá? Vejamos então, será um reino? Não, hoje nós vivemos um reino democrático. O que rege agora, hoje, é a democracia, tá? Regida por homens, democratas. No milênio será um período teocrático, ou seja, é o governo de Cristo com os vencedores, tá? Jesus prometeu lá em Apocalipse 2, 26 e 27, a igreja de Tiatira, aos vencedores, ele daria poder para reger as nações com vara de ferro. Ou seja, aqueles que vencerem governarão com Cristo durante o milênio. Estabelecer também o trono de Davi como corregente do reino de Cristo, para se cumprir uma profecia, queridos, que está em 2 Samuel, capítulo 7. Isso aqui foi uma promessa que Deus fez. Veja só, o verso
12. Quando os seus dias foram completos e vire dormir com os teus pais, o Senhor diz aqui a Davi, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Isso aqui é uma aliança, uma promessa que Deus fez, foi incondicional. Não foi condicional. Deus, existe duas alianças. Alianças unilaterais e alianças bilaterais. O que é aliança bilaterais? Que depende de duas pessoas. Como Deus fez uma promessa a Abraão, sai-te da tua terra. E Abraão partiu. Ou seja, Deus só faria dele grande nação se ele cumprisse o sai-te-ei da terra. Então é uma promessa que ele condicional. Essa promessa do Senhor aqui do reino dele é uma promessa, uma aliança unilateral, que é uma aliança única, que depende de um único ser, no caso aqui é Deus, tá? Vejamos, queridos, o que haverá no milênio? Haverá separação entre o céu e a terra. Separação entre o céu e a terra. Ou seja, entre a humanidade glorificada e a humanidade na carne. A humanidade glorificada e a humanidade na carne. Vejamos então. Você vai ver também em Zacarias capítulo 13, que estará uma fonte aberta, ou seja, na casa de Davi, ou seja, o Espírito Santo terá plena liberdade de agir no milênio, queridos. Porque o Espírito Santo, queridos, ele trabalha em todas as dispensações. Estará também na grande tribulação, mas não em sua plenitude. Porque nós entendemos que existe três dispensações. Dispensação do mistério, dispensação da graça, a qual vivemos. Dispensação do mistério no Antigo Testamento, ainda que estava oculto. Mas Paulo teve essa revelação da dispensação da graça e dispensação da plenitude, que será no reino de Cristo. E também houve 6 dispensações. O milênio será a 7ª dispensação. Vejamos então, terá um conhecimento pleno, tá? Terá um conhecimento pleno. Abacuque 2,14 diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, pleno conhecimento do Senhor. E também seremos, os glorificados seremos semelhantes aos anjos, tá? Como diz Mateus 22, o verso 30. Será semelhante aos anjos, porque será glorificado. E também a Bíblia diz, lá em Isaías 35, eu estou passando a fonte para vocês buscarem essa informação, porque o nosso tempo aqui é curto. Na nossa live nós vamos ler todos os versículos. Lá em Isaías 35, o verso 8, nós vamos entender que até os loucos acertará o caminho. Até os loucos encontrará o lugar de adoração, tá? Vamos ver também alguns fatos que ocorrerão no milênio, tá? O milênio, queridos, de 1000 anos, entenda isso aqui. Os mestres do judaísmo ensinavam que assim como o mundo foi criado em 6 dias, Deus descansou no 7º, haverá 6 períodos de 1000 anos, seguido de um sábado milenal, ou seja, o 7º milênio do mundo também o seria. Olha aqui, uma tradição também judaica no ano 200 afirmava que o mundo duraria 6.000 anos, ou seja, 2.000 antes da lei, 2.000 sob a lei e 2.000 sobre o Messias, ou seja, nós já estamos caminhando exatamente para o período já de 6.000 anos, tá? Cronologicamente, nós vamos entender isso. Vejamos, fatos que ocorrerão no milênio. A sede do governo será em Jerusalém. Jerusalém, como foi no período dos judeus, tá? Será no período de Cristo no milênio. A sua sede será em Jerusalém. Isaías 2, verso 3. E também a Bíblia vai dizer em Zacarias 3, verso 2, que o nome dos deuses desaparecerão e não se fará menção deles. Os falsos profetas já terão sido exterminados, vamos ver Zacarias 13, 2. E terá também, queridos, adoração plena, tá? Adoração plena, ou seja, olha só o Salmo 22.
27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Porque o reino é do Senhor e ele dominará entre as nações. Ou seja, terá uma adoração plena somente ao Senhor. Não terá deuses. Não. Não terá idolatria, essas coisas. Não. A adoração será plena ao Senhor. Vamos entender também outra coisa que é muito bom e muito fato interessante nós aprendermos. É que os glorificados, tá? Eu estou dizendo aqui os glorificados. Os glorificados não estarão sujeitos mais à lei da física. Tá? Por exemplo, tá vendo essa parede aqui? A pessoa glorificada, ele vai atravessar a parede. O mesmo que Jesus fez quando ele ressuscitou, quando os discípulos estavam com medo, temeroso, lá em João 20, 26. Mesmo cerradas as portas, Jesus se apresenta e entra no meio. Tá? Veja só. Que fatos ocorrerão também no milênio? As pessoas viverão mais. As pessoas viverão mais. Isaías 65, eu quero que você entenda isso aqui. Isaías 65, verso 20. Olha só. Isso aqui não é para a nossa dispensação, porque precisamos respeitar, queridos, as dispensações que a Bíblia traz para nós. Diz assim: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho, não haverá criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, ou seja, porque o jovem morrerá de 100 anos, ou seja, alguém vai falar, morreu um jovem, quanto? 100 anos. Ou seja, uma pessoa no milênio com 100 anos será um jovem ainda. Entendeu? Com 100 anos será um jovem, ou seja, Deus vai transformar a natureza humana, como era na época de Adão. Tá? Olha aqui. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Vai ter pessoas que pecarem ainda um milênio, mas o Senhor vai punir o pecador. O Senhor não vai permitir. Tá? Vejamos, que já vamos chegar a esse assunto aqui. Uma árvore. Como assim que está dizendo? Vamos durar como árvore. Viverão como árvore. Ou seja, uma árvore chega a 100, tem árvore que chega até 200 anos. Tá? Os homens viverão como árvores. Outra coisa, será um reino, Isaías 11:5, será um reino de justiça e verdade. Tá? Cristo não vai permitir o pecado e nem a injustiça. Por quê? Quem é que estará reinando? É Cristo. Como que Cristo vai reinar com a sua igreja glorificada? Permitiu o reino de injustiça, como nós vivemos hoje, corrupção e tantas coisas, isso não vai existir, queridos. Porque Cristo não vai permitir, ele vai punir o ímpio, como diz Isaías. Tá? Isaías 11:5, justiça e verdade. Olha o que diz aqui, eu vou questão de ler para você entender. Olha só. Justiça interna, e a justiça será o cinto dos seus lombos, ou seja, externo, e a verdade o cinto dos rins, ou seja, interno. Internamente e externamente será um reino de justiça. Tá? Outra coisa, o reino animal será transformado. Se você ler Isaías 11, do 6 ao 9, os próprios animais serão mudados, transformados, o reino animal. Por exemplo, a Bíblia diz que uma criança poderá pegar uma cobra com a mão no seu lugar ali e não ser afetada. Veja, então vai ser transformada essa natureza. A natureza também, as plantas, as árvores, tudo será transformado. Como nós vamos ver a Bíblia no livro de Amós, capítulo 8. A semente, as plantações, tudo será transformado. Eu já vou explicar o tudo que será transformado aqui. Vejamos então.
O rei centralizado em Cristo em Jerusalém. Zacarias 14, nós vamos ver aqui. Todos os vivos, tá? Se submeterá ao governo de Cristo. Olha só. Zacarias 14, verso 16. E acontecerá que todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar as festas das cabanas. Vai ter novamente as festas da cabana, sempre celebrada pelos judeus. E quem não vinha, a Bíblia diz que não virá sobre ele a chuva, não terá a bênção de Deus. Então vai ter pessoas rebeldes que vai querer se rebeliar ainda no milênio. Tá? Zacarias 8, do 20 ao 23. Olha só. Assim, vou ler só o 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, ou seja, para se ter um culto em uma sinagoga dos judeus, precisaria-se no mínimo ter 10 pessoas. Se não tivesse, não teria culto. Aí Jesus, ele vem quebrar esse paradigma, ele vem quebrar esse protocolo na graça. Mateus 18, 20, ele chega dizendo: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio, eu estou presente. Tá? Então veja, vai dizer assim, ó, de todas as línguas, nações pegarão na orla da vez de um judeu e dizendo: iremos conosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Ou seja, será uma evangelização mundial, universal. Esse milênio será um reino, que eles entendam isso, universal. Tá bom? Veja só. E assim por diante, entenda aqui. E assim por diante, toda a área, entenda aqui, anote isso aqui. Toda a área física. Segundo, social. Terceiro, espiritual. Quarto, ética. Quinto, política. Sexto, religioso. Sétimo, animais. Oitavo, os vegetais serão transformados. Entendeu? Tudo isso é para nós desfrutarmos no milênio. A Bíblia diz em Romanos 14, o verso 17, diz assim, lá em Lucas 1, do 31 ao 33, vai ter essa profecia no Novo Testamento do milênio. Porque o reino de Deus, isso aqui não é para a nossa dispensação, queridos. Olha só o que vai dizer. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim justiça. Olha só, o reino de Deus é o reino de Cristo, é o reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí, nós estamos vivendo um reino de justiça? Não está, queridos. O governo que temos atualmente é de corrupção. Nós temos a paz, sim, do Senhor, alegria no Espírito Santo, mas não temos um reino de justiça regido por homens. Porque estão vivendo em um reino, como eu já disse, democrático, que rege. Tá? É um reino democrático. Tá? E nós vamos ver, queridos, lá em Apocalipse, capítulo 20, vai falar das características de Satanás ali, 20, o verso 2, prendeu o dragão, sutil como um dragão. Segunda característica, antiga serpente, ou seja, feroz, com a serpente, que é o diabo mentiroso, e Satanás, acusador. Veja só, veja, vai ser colocado um selo nele, e lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele. Ou seja, Satanás não terá mais plena liberdade de agir ativo, de maneira direta no milênio. De maneira direta. Veja,
que ele fez com que muita gente foram cativas, como foi Ló, muitos foram cativos. Eu e você, estaremos cativos, mas o Senhor nos libertou pela sua palavra. Ele não nos liberta pela sua palavra. Ele tem poder de libertar os cativos, porque Satanás, a tendência dele é nos levar cativo, nos deixar preso. Mas aqui é ele que será preso, é ele que será aprisionado através de um selo. Selo fala de uma autentificação, tá? De uma autentificação, ou seja, assim como Jesus colocaram um selo lá na tumba, Satanás, por meio de seus agentes, selou a tumba de Jesus. Mas ao terceiro dia, Cristo rompeu o selo de Satanás, dos seus agentes. Não foi ele direto, mas foi seus agentes. Tem pessoas que é um agente de Satanás, através de seus agentes. Então, Satanás aqui vai ser colocado um selo nele também. Ele não terá poder para quebrar o selo dele durante 1000 anos. Vocês entenderam? Então veja, queridos, entenda isso. Entenda isso que eu vou dizer aqui agora. Eu já disse qual o propósito do milênio, tá? Qual o propósito? Regeneração, restauração, como dizem Atos. Mateus 19, 28 fala da regeneração. O propósito do Senhor é limpar, vai se purificar a terra, porque vai descendo o novo céu e a nova terra depois. No final do milênio, após o juízo final. Então qual que é o propósito, como eu já disse? O propósito é cumprir profecia, é restaurar, é regenerar. Tá? Regeneração, restauração. E o objetivo? O objetivo? Provar definitivamente que a humanidade não pode ser mudada. Entende isso aqui? Mesmo sobre um governo perfeito. Tá? Porque o primeiro Adão, ele caiu no Éden. O problema não está no lugar de perfeição. E o segundo Adão, que é Cristo, mesmo no deserto, ele não cedeu à tentação. Ele foi tentado, mas não cedeu à tentação. E Adão, no jardim do Éden, cedeu à tentação. Então Deus vai provar definitivamente que a humanidade não pode ser mudada, mesmo sobre um governo perfeito, o governo de Cristo. Por quê? No término, nós vamos ver depois, no término, Satanás conseguirá um exército enorme para rebelar-se contra Cristo. Tá? E ele vai conseguir um exército enorme ainda. Vai ser a última guerra de Gog e Magog sobre os 4 cantos da terra. Tá? E nós vamos ver aqui o verso 8, que ele vai enganar a muitos ainda, como a areia da praia, do mar. E no fim, o verso 10. E o diabo que nos enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Veja, mesmo depois de 1000 anos, a besta e o falso profeta, que já foi jogado antes do milênio, tá? Foi jogado antes, eles vão estar aqui ainda, estão sendo mencionados aqui ainda. Os seus adeptos foram primeiro do que ele. E eles foram, a Bíblia diz, foi lançado vivo no lago de fogo. Assim como foi 2 homens santos ao céu, sem experimentar a morte, Enoque e Elias. Vai ser 2 ao inferno, lançados vivos. Na Apocalipse 19 diz. Tá? Então entenda, queridos, o que isso vai fazer? Vai preparar um exército enorme para se rebelar-se contra Cristo. Por quê? Ele servia somente exteriormente ali no mundo, mas não no seu interior. Honrava só com os lábios, mas o coração longe. Ou seja, resumindo o que é isso, nada pode mudar as pessoas se a graça não fizer isso. Se Deus não fazer, se o Espírito Santo e a graça não fazer, nada pode fazer, nada muda. Olhe bem essa frase aqui. Deus não muda quem não quer mudar. Deus não muda quem não quer mudar. Amém? Não se esqueça, queridos. Acompanhe nossa live também. Tire suas dúvidas. Você que deseja que eu continue esse canal, deixe o seu amém aí embaixo.
tá? Para que nós venhamos continuar, tá bom? Eu preciso da sua ajuda, do seu apoio, para que o nome do Senhor seja glorificado, que eu venha ser um canal de bênção para abençoar a sua vida. Amém?